último capítulo da trilogia Profetas original. Quem é a mulher traidora? Oséias falou sobre ela. Isaías, Ezequiel, principalmente Jeremias, Obadias, Miqueias, Joel e João compilou tudo naquilo que você chama de Apocalipse. Último capítulo de toda a compilação do Velho Testamento, a essência para a terceira edição da Bíblia Original Codex. Como revelamos no Apocalipse original da Codex, o livro é uma compilação da escatologia judaica histórica antiga tradicional na visão suprema de Yohanan, João. Veja, Apocalipse 17. Você lembra? Os capítulos 17 e 18. Então um dos 7 anjos que estavam segurando as 7 taças veio e me disse: venha aqui, eu vou te mostrar o juízo sobre quem? Não é só uma prostituta, é a grande prostituta. Ele se baseou em toda a antologia profética da primeira Bíblia, como você pode comprovar a partir daqui, que eu imagino vocês já estão preparados. Quem é a grande meretriz? Quem é a traidora? E não foi uma vez não que ela traiu, mas sim com todos os governantes da terra. E nós vamos começar com Ezequiel 16. Ezequiel é contemporâneo a Jeremias. Nós estamos falando de cativeiro babilônico, pré-cativeiro. E Ezequiel registrou o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, faça quem? Quem? Está lendo aí? Escreve. Jerusalém. Aqui não tem Roma, não. Você sabia que só com esse versículo aqui, vocês que foram adventistas aí, ó, toda a igreja adventista cai no chão. Só com esse versículo. Por quê? Porque a base da igreja adventista é dizer que a grande Babilônia, e assim como as testemunhas de Jeová também fazem, é a igreja católica, Roma, o Vaticano, o Império Papal. Acontece que Roma nem era império nessa época. Aí o que eles fazem? Não, é que João no Apocalipse era 90 depois de Cristo. Esquece João. João só compilou Jeremias, Ezequiel. Ezequiel, Jeremias, 900, 700, 500 até Daniel antes de Cristo. Ou seja, é Jerusalém. Não tem nada a ver com Roma. 2 cidades dos 7 montes, a mãe e a filha, seus atos abomináveis. Aí você vai para o versículo 26, diz assim: Israel era para ser uma nação só minha. Não assinou contrato exclusivo, mas se tornaram pior do que os seus vizinhos liberais. Por isso que na tua Bíblia diz assim: se prostituíram com o Egito. E o meu mal foi provocado. Eu queria que todos escrevessem isso. E o meu mal foi provocado. Posso perguntar uma coisa para você? Quantas vezes na Bíblia aparece a expressão Deus se irou? Deus não se arrepende, Deus não mente, Deus não é desequilibrado como homem, certo? Porque Deus não tem emoções. Ele é supra-emocional, certo? Então como é que ele se ira e perde a cabeça? É uma metáfora só para humanizá-lo, a fim de que possamos entendê-lo.
Metáforas têm limites. Metáforas não podem atingir cláusula pétrea. Veja, o que é na verdade? Vamos aprender? Então vamos para o revelare para entender o que é ira. Revelare. Provocaram a minha ira. Toda vez que a tua Bíblia BS diz assim, o que é que está dizendo? Não está ensinando a verdade. Está mostrando um homem, que Deus é um homem fraco, ou como um homem fraco que não sabe se controlar. Os originais vão deixar claro que quando a mulher traidora comete seus atos vergonhosos e de mau caráter, isso atinge a sextra de Elohim, isto é, isso dá legalidade, que conhecemos como Jeová, Yehová. E é esta a ira original, o mal, a sextra, ocultado na sua Bíblia como ira. Então, na verdade, quando diz que Deus se irou, é que sua sextra foi atingida, provocada, aguçada, legitimada. Foi dado a Deus a condição dentro da legalidade, da justiça, para que ele possa interferir, pagando o mal com o mal. Percebe? Então provocaram a minha ira. É a mesma coisa que me tiraram da destra. Percebe? Isaías diz o seguinte: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. No 21. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Era uma cidade fiel e se tornou uma. Ela que estava cheia da justiça agora é assassina, infiel e imoral. Toda a Bíblia é assim, todos os profetas. Eu estou lendo aqui um capítulo de Isaías, um capítulo de Ezequiel, mas todos os capítulos vão falar isso. Jeremias 3, se um homem se divorciar de sua esposa e ela vai-se dele, torna-se mulher de outro homem, ele vai voltar para ela? Assim também você se prostituiu com muitos amantes e quer voltar para mim? Onde é que não prostituíste? Nos caminhos que você se sentou esperando amantes, agindo por interesses próprios, ego, foi assim que se prostituiu. No versículo 6 em diante diz: durante o reinado do rei Josias, você viu o que fez Israel, a infiel? Em todas as montanhas, debaixo de todas as árvores frondosas me traiu. Não teve lugar nas campinas, nos vales, que não tenha me traído. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, diz o Senhor, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, minha cunhada, viu essas coisas. Na verdade, a irmã aqui, como é metáfora, é sua segunda esposa. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e mandei ela embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá é traidora e prostituta como ela. Judá ainda não voltou para mim. Judá ainda voltou para mim, mas falsamente, fingida e oportunista. Jeremias 3, do 6 ao 10. Ou seja, as duas aprontaram para mim. E você vai ver que todas as metáforas vão falar exatamente isso. São duas. Escreve aí, no seu caderno. São duas. São sempre duas. Vai mudar os nomes, mas são sempre duas. Escreve assim, ó, casa de Israel, casa de Judá. Às vezes a dualidade é Jacó e Esaú. Às vezes a dualidade é Jacó e Israel. Quando chama de Jacó é porque Deus está bravo. Está com a sexta ativada. Está chamando de enganador. Povo enganador. E aqui Judá erra também, trai também a irmã. Mas pelo menos volta. Mas volta falsamente, por interesse. Traiu, pede perdão, mas que não tinha para onde ir, volta para Deus. Então Deus tem duas mulheres. A primeira não presta mesmo.
Israel, Jerusalém. A segunda trai, mas volta. Pede perdão, mas Deus sonda o coração dela e vê que é porque ela não tem para onde ir. Deus está bem de mulher, né? Só esse texto aqui, ó, acaba com a igreja Deus é Amor. Pronto, já acabei com a Adventista Deus é Amor. Por quê? Porque todas as denominações CCB, Deus é Amor, Tabernáculo, que não liberam divórcio, está aqui, ó. Deus usando metáfora para ele mesmo, como se ele fosse, e dizendo, se traiu, eu dou carta de divórcio. É Deus quem está dando carta de divórcio para a mulher dele. E essas igrejas... Está aqui, ó. Está vendo? Um assunto nem é divórcio, você já está aprendendo como é que Deus pensa sobre divórcio. Aí, tem gente dizendo ali no chat, tá igual eu de mulher. Pronto. Já gerou empatia. Poxa, Deus é como eu. Jeremias 5. Como eu posso perdoá-la? Logo depois de honrar a minha parte no contrato, entenda, aliança, lei, para você que não assistiu a septologia, a lei original, me traiu e marchou para as casas das prostitutas, das meretrizes, assim como ela. Ezequiel 23. Havia duas adolescentes. Olha essa história. Que incrível essa história, essa parte da Bíblia é incrível. E, gente, isso aqui... Vocês conhecem Jesus? Quem é Jesus? O Deus em carne das metáforas, lembra? Quantas metáforas vocês lembram? Parábolas, quantas? Muitas, muitas, e muitas, e muitas. Pois é, só que Deus aqui não tinha corpo ainda, ele é o Espírito, assim a gente chama. E esse Espírito está contando parábolas. Eu acho incrível isso. Todos os livros dos profetas têm as mesmas parábolas que Jesus falava quando estava em carne. Então veja, aqui é outra parábola, olha que lindo essa. Havia duas adolescentes, que mesmo com pouca idade, iniciaram suas vidas sexuais por dinheiro, já quando moravam no Egito. Então peraí, duas adolescentes moravam no Egito, tinham um marido rico, poderoso como ninguém, mas não estava bom. Novinhas foram se prostituir para ganhar mais dinheiro, para ter sua independência. Seus seios virgens foram apalpados quando ainda eram adolescentes. E a gente vai ter até o nome das duas. Isso daqui é Ezequiel 23, original. Vê. Quem são as duas? A mais velha se chamava Olá e a mais nova Olibá. Elas eram minhas esposas, mas desde cedo me traíram. Deitaram com a elite de todos os reinos da terra. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém, é Deus falando. Olibá foi mais depravada que Samaria. Está vendo? Porque Jerusalém foi mais imoral, mais depravada que Samaria. Revelare. Vê, por que Jesus preferiu os samaritanos? Porque, embora liberais, eram leais, amáveis, possuíam empatia, como ele mostrou e provou, como revelei nos evangelhos originais. Está vendo? Desde sempre, muito antes de Iá ser Shuá, ser o Salvador em carne Jesus, muito antes, ele já amava os samaritanos mais do que os de Jerusalém. Por quê? Porque Samaria? Porque era essa Olibá. Olá, perdão. Olá traía. Era progressista também.
Dava trabalho também, mas pelo menos se arrependia. Ora, ele só tem duas que traem. Uma que se arrepende e a outra que não. Pelo menos uma se arrepende. Que situação, hein? Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é vaticínio para Israel e não Israel, pagãos gentios. A divisão de Israel é vaticínio para quem é judeu e para quem não é judeu. Sabe o que é que Deus está dizendo em todos os profetas? Israel me trai e não se arrepende. Mas vem aí os pagãos, que vão me trair também, mas que pelo menos vão se arrepender. Você está vendo? Como Deus está bem de mulher? Que situação. Isso daqui é em todos os profetas. Portanto, Olibá, assim diz o soberano Elohim, estou pronto para entregá-la, é a sua última chance. Se não se arrepender, incitarei os seus amantes contra você. Olha como Deus é bom. Aqueles de quem você se afastou depois de tê-los usado, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Eles virão contra você com armas. Olha a terceira guerra aqui, ó. Eu não preciso nem falar do H, que eu não posso falar o que é, mas vocês sabem por código aqui quem é X. Não preciso nem falar, né? Olha aqui. Eles virão contra vocês com armas, carros e carroças e com a multidão de povos, soldados. Quem? É aí que você entende o que é que João quis dizer em Apocalipse 17 e 18, quando ele diz, você se prostituiu com todos os reinos da terra, agora todos os reinos da terra vão se voltar contra você, eu vou levantar os reinos da terra contra você, para te destruir, para te deixar nua, humilhada. E aí você entende por que as guerras acontecem. E aí você entende quem é Jeová, que o crente fica lá, o Deus da guerra. Mal sabe ele quão terrível é esse Deus. Olha aí, guerra mesmo. Guerra mesmo. Então escreva aí, o juízo vem contra Olibá. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme. Deus tem ciúme? E enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas. E os que forem deixados cairão pela espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Só esse texto aqui já acaba com a Igreja Deus e Amor. Também a CCB e o Tabernáculo da Fé, que não tem joia. Deus encheu a Olá e a Olibá de joias, de presentes, mas elas traíram ele, e agora serão consumidas pelo fogo. Percebe? Meu Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu queria que todos escrevessem isso. Todos. O maior inimigo de Israel, sabe qual é? A própria Bíblia. É incrível, mas o sionismo judaico-cristão difunde a Bíblia no mundo inteiro. Mas a Bíblia não é a Bíblia original, não, é qualquer BS. O maior inimigo do sionismo mundial é a própria Bíblia. É que as pessoas não leem. Mas está aqui. Contra eles próprios. Iluminari, em 70 depois de Cristo, 2,1 milhões de filhos de Olibá foram massacrados. Você sabia? Você sabia que 2 milhões de judeus foram mortos em 70 depois de Cristo? E o Apocalipse Ouroboros vai se repetir novamente? Ainda na nossa geração e pela última vez. E quem vai fazer isso? Eles próprios. Mas não foram Isaías, Ezequiel e Jeremias, e sim todos. Vejamos a essência original de Oséias. Então não foi um ou outro profeta, mas todos eles. Vamos para Oséias? A história de Oséias é terrível. Quem aí conhece a verdadeira história do profeta Oséias?
Oxéia. Aquele que tem o mesmo significado de Joshua e Jesus, a salvação. Oséias original. Agora nós estamos 800 anos antes de Cristo. O nome dela agora não é Olibá, o nome dela agora é Gomer. Escreva aí, Gomer. O Criador falou a Oséias: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por estar longe de mim. Foi com essa passagem aqui que passou no Fantástico da Rede Globo que o pastor foi lá e traiu a esposa dele com a irmã da igreja. Vocês viram lá ou não? Porque ele entendeu assim: vá lá e tome uma mulher e adultera. Ele esqueceu o acento que é adúltera. E aí o jornalista da Rede Globo, que não entende nada de Bíblia, mas entende de semântica, falou: mas não tem um acento aqui não? Você vê como é que pode, né? Oh, tristeza. Tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por estar longe de mim. Por isso ele casou com Gomer, filha de Diblaim. A questão literal, se ele casou ou não, difícil prever, porque os livros têm conteúdo tão pesado, metaforicamente, que é mais fácil de que até mesmo a vida de Oséias seja uma metáfora. Muito além do literal, sem necessidade de selo. Revelare. Nasceram Delta filhos. Olha só que incrível. 3 filhos, olha a assinatura de Deus. 2 filhas e 1 filho. Jezreel, que significa, meu Deus, não posso nem falar isso, né? Por isso que eu falo. É a Bíblia. É qualquer Bíblia, na maçonaria, no sionismo, na igreja, está lá em cima do altar. A Bíblia. Jezreel significa o massacre de Israel. Meu Deus do céu. É Deus quem está dando o nome. Loruama, que significa Israel não será perdoado, mas Judá sim. Aí vem Jesus e fala o quê? Os primeiros chegarão por último. Você entende isso? Gente, é muito sério isso, muito sério. Luami é agora o filho homem, que significa os 2 povos, Israel e Judá, se unirão no final, mas até lá, eles não serão o meu povo, e eu não serei seu Deus. Meu Deus. Ou seja, no reino, as 2 cabeças, as 2 varas, os 2 povos serão unidos, e um só pastor haverá. Mas até lá. Oséias 3, Elohim me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, mesmo ela sendo uma traidora, porque assim farei com Israel. Israel perderá tudo por muitos dias. Perderão até rei, dinheiro, poder, tudo. Depois virão tremendo atrás de mim nos últimos dias, com interesses. Ou seja, só se voltarão para mim porque eu vou interferir. Que coisa, não? Oséias 4, israelitas ouçam, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Esse capítulo 4 de Oséias é surpreendente. Porque é a descrição perfeita do que a gente está vivendo hoje. Quer ver? Vamos imaginar que Oséias é qualquer um de vocês aí, professores. E a palavra do Senhor é: a fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vêem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, corrupção e falsidade, traição mais traição, ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Os sacerdotes e profetas enganaram vocês, e o meu povo foi destruído por falta de... A tua Bíblia diz conhecimento, mas é sabedoria, que são coisas distintas. Isso aqui é incrível. Isso aqui eu estava fazendo teologia há 15 anos atrás. Há 15 anos.
E o professor e a professora, e depois outro professor, e os professores todos, a todo momento diziam: Oséias capítulo 4, e o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Pastor fica repetindo isso aqui todo dia. Padre, rabino repete isso aqui todo dia. Olha, vou ler de novo. Os sacerdotes e profetas enganaram vocês, e o meu povo foi destruído por falta de sabedoria. Mas sabe o que é que o pastor que está me ouvindo agora falava? E ainda fala? Você aí que não quer ser professor da escola de Jesus por causa de ego. Você quer ter teu trabalho, teu jeito, a forma. Tudo bem. Não venceu o teu diabo ainda. Vamos lá. Você pastor aí, padre, rabino, escuta bem. Você dizia: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, não é assim? Porque tu não leu o contexto. Porque o contexto está dizendo assim, sacerdotes e profetas te enganaram. Quer dizer, o povo foi destruído por causa do quê? Da culpa de quem? Você está vendo? Sabe como é que o pastor lê isso daqui? Culpa de vocês, que não buscam a palavra do Senhor, que não vêm nos cultos de ensino para aprender com a gente, que não estuda os estatutos da igreja. Culpa de vocês. A culpa é do povo. Mas a culpa no texto não é do povo. É de quem? Quem é que ensina errado? Ou quem é que não ensina? Quer ver? Agora, uma vez que vocês rejeitaram a sabedoria, filosofia, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Abra a tua Bíblia aí, leia. Eu rejeito vocês. Vocês rejeitaram. Uma vez que vocês quebraram o contrato, eu também quebrarei. Vou tirar a exclusividade dos seus filhos. As próximas gerações não vão ter privilégio. Está vendo por que Deus não interfere mais? Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais aumentaram os pecados. Meu Deus do céu. Aumenta um pouquinho essa música, Camila. Quanto mais pastores, rabinos e padres são ungidos, mais aumenta o pecado. Trocaram a iluminação e a ou da sabedoria por vergonha. Jesus. É como nos nossos dias ou não? Mudou alguma coisa? Os líderes religiosos se alimentam dos pecados do meu povo. Meu Deus! Só essa expressão de Deus aqui é tudo que eu ensino. Por que eu ensino? O ritualismo na igreja, a liturgia, o amenzismo, culto e missa, passe. Sabe o que é? É o amenzismo que tem data de validade. A ceia tem que fazer de novo, o batismo tem que fazer de novo, o nome de Jesus de novo, a oração de novo, a unção de novo. Tudo tem que fazer de novo. Tudo tem. Não tem o que chegue, sabe? A água não é imaterial, o pão não é imaterial. Tudo aquilo que Jesus falou em João 4, João 6, olha, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai ter fome, é balela na igreja. Tem que comer sempre, tem que beber sempre, tem que ungir sempre, tem que colocar a mão sempre, tem que orar sempre, tem que ir sempre. Nunca tá bom. Sabe o que é isso aqui? Tá aqui, é sacerdotalismo. Os líderes religiosos se alimentam dos pecados do meu povo. E quanto mais o povo peca, é Deus falando, menos instruídos são, menos ensinados são, e mais comemoram os sacerdotes. Isso que eu não vou ler aqui, a passagem dos cães gulosos, que o profeta diz, eles são como os cães gulosos, sacerdotes. Dani e Bruno, transcreve essa parte, porque é tanta coisa, transcreve essa parte e coloca a citação, cães gulosos.
Quer dizer, aqui é a mesma coisa que você pega a tua ABS e está lá assim, ó. Eles têm prazer em ver o povo sem instrução. Eles se lambem. Coisa boa. Eles estão pecando, se sentindo culpados. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Isso aqui é para você que pensa assim, não, mas é só o sacerdote. Você que pertence a um trabalho, grupo, círculo, agremiação religiosa, você vai ter o mesmo juízo. O juízo que cai sobre um lugar, ele não escolhe a porta da casa. Não vai ter no umbral lá sangue para proteger você. Cai sobre todos. Está aqui, ó. Castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Engraçado que é outro clichê da igreja. Está lá no livrinho, na caixinha de promessas. Um povo sem entendimento cai. Por quê? Todos caem junto com o pastor. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada como você. Será que pelo menos Judá tem jeito? Olá tem jeito? Samaria tem jeito? Vamos agora ao profeta Miqueias. Então eu disse, ouçam vocês que são os líderes políticos e religiosos de Jacó. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam seus ossos e cortam-no, como se fosse carne para a panela. Olha isso. Olha isso. Parece que eu vejo mimimi crente olhando isso daqui e dizendo, ô Miqueias, Isaías, para de falar mal da igreja. Parece que eu vejo um mimimi entrando e dizendo, ô profeta Ezequiel, Jeremias, não fala mal da minha igreja. É para isso que Deus te chamou? Fala sobre amor, fala sobre paz, fala sobre, sei lá, prega o evangelho. Este é o evangelho. O evangelho é isso aqui, ó. Olha o evangelho aqui, ó. Ó. A verdade. Essa é a verdade que confronta, que corrige, que exorta. Está chegando o tempo em que os sacerdotes clamarão, e eu não interferirei mais. Está vendo? Por que nós estamos em pleno silêncio divino? Há muitos anos. Assim diz Elohim aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Pois quando dão pão para o meu povo mastigar, proclamam paz. Mas se o povo não der dinheiro para eles, proclamam guerra santa. Olha que incrível. Eles fazem o favor, que na verdade é lei de Deus dar de comer o povo. Lembra dos dízimos no original? É lei. Aí quando eles põem um pouquinho de pão na boca do povo, já fazem palanque político. Mas se o povo não der o que é deles, aí guerra. Por tudo isso, à noite virá sobre vocês trevas. Não tem mais visões, revelações, sonhos, adivinhações. O sol vai se pôr para vocês. As trevas virão sobre os vossos profetas, vossos sacerdotes. Acabou. Não há mais inspiração para vocês. Está vendo? Isso daqui é o que acontece hoje. Os videntes ficarão envergonhados, adivinhos constrangidos. Todos vão cobrir o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Vossos templos e vossas casas políticas de poder são construídas com sangue do povo. E não é? Nem existia a igreja católica aqui. E já está o vaticínio de que todas as catedrais e paróquias foram construídas com sangue
escravo. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes cobram para pregar, e seus profetas adivinham em troca de prata. Gente, nunca mudou, sempre foi assim. Vamos de novo, esse texto é lindo, Miqueias 3:11. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes cobram para pregar, e os seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda sem nenhuma vergonha e temor, dizem: o Senhor está no meio de nós, Ele é a nossa proteção. Meu Deus do céu, mudou alguma coisa? Está vendo? Mudou alguma coisa? Que texto é esse? Que texto é esse? O Rob Rodrigues está lembrando muito bem ali, João capítulo 10. Aí quando você vê Jesus com aquele ensino de Mateus 23, de João 10, você entende que Jesus só estava repetindo essas passagens, que em espírito ele já falava aos profetas. Por isso, por causa de vocês, líderes do meu povo em meu nome, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e lixo. Olha isso, gente. E no lugar dos templos, apenas campos cheios de matos, matagais. Isso não só se cumpriu em 70 depois de Cristo, como depois com o imperador Adriano, além do Tito Flávio Domiciano, em 135 depois de Cristo, os judeus quiseram voltar e destruir, foi tudo destruído de novo. E aí ficou daquele jeito até agora. Até agora. Ontem descobriram a igreja, templo mais antiga. Vocês viram lá? Publicamos no Instagram. 320 a.C., ao deus Pan. O mesmo lugar ali onde Jesus realizou o milagre das águas, que eu na Bíblia original chamei de culto da agitação das águas. Descobriram esse templo agora, essa semana. Tudo ruínas e ruínas. Vamos a Daniel para encerrar. O maior sábio de todos os tempos, pelo menos os primeiros 4.000 anos. Daniel. Toda a escatologia de Daniel está revelada no Apocalipse aqui na segunda Bíblia da Codex. Gente, quando eu falo segunda Bíblia, não é segunda edição, não confunda. Segunda Bíblia é NT. Encerramos a essência do VT com a palavra do Senhor para todas as nossas consciências ex em Daniel 12. Eu não tenho por que explicar todos os textos, os primeiros 11 capítulos de Daniel, porque tudo isso acabei de falar, está compilado lá no Apocalipse. Começa assim: Miguel, a grande manifestação de Elohim para a proteção do meu povo, se levantará naquele dia. Aí você faz um paralelo Apocalipse 12 com Daniel 12, aí você vai entender que é o mesmo texto, a mesma coisa na interpretação crística. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve, desde o início das 72 nações e até então. É daqui que a gente tira o entendimento de que a grande tribulação, que já foi micro nos dias de Jesus, naquela geração não passará, lembra? E vai ser macro. Eu não sei, talvez eu seja o único que ensino micro e macro, Apocalipse Ouroboros. Macro Apocalipse. Esse Apocalipse, como foi, será, é daqui desse versículo 2 que se tira a ideia de que haverá um tempo de angústia como nunca. Após esses dias de grande tribulação, milhões que dormem no pó da terra se tornarão imortais, e bilhões serão descartados eternamente, na linguagem ex, inexistência. Agora, eu quero que aumente o som, Camila, por favor. Eu quero que você que está em casa, dá um zoom aqui, vai ler comigo
todos juntos, porque esse versículo é para mim e para você. Sinta-se homenageado, honrado, glorificado por Deus. Grande emoção ao saber que esse texto é para nós. Vê, o que está em amarelo ali, vamos lá? 1, 2, 3. Nestes dias, aqueles que são sábios brilharão como o brilho do céu, e aqueles que ensinam a verdade e a justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Olha só. Daniel está dizendo, o mais importante a ser feito na pré-GT, durante a GT e pós-GT é evoluir, é sabedoria. Esses brilharão. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Veja que essas expressões, fecha com um selo, ninguém acrescente, são expressões de escatologia judaica antiga que já vieram lá atrás. Tem gente que acha que é João que inventou isso. No reino haverá grande evolução no conhecimento. Aqui que o pessoal não sabe de nada, escatólogos que ficam dizendo aí, olha, correrão de uma parte para outra, você está vendo lá, carro voador, avião. Quando criaram um avião, olha aqui, correrão de uma parte para outra, nada disso. Quando chegou a Revolução Industrial, não tem nada disso. O homem evolui na ciência nos últimos 200, 300 anos pré-reino, para que ele possa entender Deus. É agora com a inteligência artificial, com a quântica, com o holograma. E o que é o que eu escrevi aqui? Revelare. De uma parte para outra, fala no original de aceleração, evolução na ciência em todas as áreas. A começar pela telepatia, que é a aceleração da comunicação, teletransporte quântico, holograma, que é a aceleração da locomoção. E internet 72G, você entende se você assistiu o vídeo Internet de Deus 72G? Que é a aceleração do compartilhamento de dados, de inteligência. Tá vendo? Então isso vai acontecer no reino, com Jesus. O problema do sistema religioso, você pega filme de escatologia, já assistiu o filme de fim do mundo, de Apocalipse, na igreja? O Billy Graham fez uns lá, aqui no Brasil fizeram uns, olha, joga tudo fora. Porque é sempre o anticristo que vai transformar tudo. A novela da Rede Record é o anticristo que traz a tecnologia. É quase, eu vou aceitar aquele anticristo, eu juro. Eu vou me marcar a cabeça e vou aceitar, porque o anticristo é muito bom. Nos filmes evangélicos o anticristo traz tecnologia, ele cura todo mundo, ele resolve todos os problemas, ele dá saúde para todo mundo, ele prospera todo mundo, ele é bom demais. É tudo ao contrário. É eles que têm tanta raiva de Satanás e vão lá e têm um entendimento de que o anticristo é poderoso. Ei, vocês entenderam tudo errado. Quem vai trazer ciência, saúde, paz, unidade e tudo mais é Jesus. Eles lêem os textos lá que vai haverá um só povo, uma só carne, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles sabe o que a escatologia diz? Gente, eu era criança, eu já escutava isso. Depois fui estudar teologia, tal e tal e tal e tal e tal. E aí a coisa ficou ainda mais difícil. Porque confirmei o absurdo de que uma só moeda, globalização, um só mundo, um só idioma, ainda tem gente que acredita, prega por aí, que vão todos falar inglês. Gente, esse anticristo é bom demais. Uma moeda só, uma língua só, mas que homem bom, poderoso. Aí quer dizer que Jesus vem para reinar o quê? O anticristo já fez tudo. Tudo errado, tudo errado. Não entendem nem o que é ciência de Deus. Então é Deus quem vai evoluir a ciência humana. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estava uma manifestação dual. Uma de um lado do rio, e a outra do outro lado do rio, e acima das águas do rio estava o homem vestido de linho. É ou não é a mesma linguagem do Apocalipse? Olha que interessante. Uma manifestação de um lado, outra manifestação do outro, e uma sobre as águas. Quem é que está sempre no meio? E quem é que anda sempre sobre as águas? É uma manifestação ufológica original em triângulo de luz. São 3 seres.
E ainda assim você vê minhas pirâmides aqui e diz, por que essas pirâmides maçônicas? Você não entendeu ainda. Uma das manifestações perguntou ao homem sobre as águas do rio, quanto tempo falta para todas essas coisas terríveis acontecerem? Então o homem sobre as águas ergueu para o céu a mão dextra e a mão sextra e disse, haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Estão todos escrevendo aí, tempo, tempos e metade de um tempo. Isso está em Ezequiel, isso está no Apocalipse, isso está aqui em Daniel. É uma expressão, porque é uma assinatura. Vamos lá? Então todos vocês já escreveram aí tempo, tempos e metade de um tempo. Se você é adventista ou conhece alguém adventista, se prepare. Revelare. Em 457 a.C. tivemos o decreto de Artaxerxes II, a reconstrução em Esdras 8, e 13 anos mais tarde, através de Neemias, a reedificação dos muros. Então, 69 semanas de 457 a 27 depois de Cristo, literalmente, sendo na última semana a morte do Cristo. Daniel 9:26. Isso é verdade? É verdade. Então, nós temos 70 semanas correntes, simbolizando esses anos. 400 e alguns anos. Muito bem. Tudo está bem, tudo se cumpre. Você pega a história, Artaxerxes, Neemias, reedificação, mesmo com a contrariedade dos samaritanos, tempos difíceis, tempos de angústia, tudo isso está certíssimo. Aí temos, o ungido fez o novo contrato, a nova aliança, Jesus, onde os sacrifícios cessaram. É verdade? Sim. Está lá em todo o livro aos Hebreus, você vê qual é o sacrifício, qual é a aliança, qual é o templo agora. Perfeito. A missão de Cristo durou quanto tempo? É unanimidade que a missão de Jesus durou aproximadamente tempo, tempos e metade de um tempo, que é a assinatura dele. Assim como 70, 72 também é a assinatura dele, sim ou não? Tudo planejado. Depois, foram 3 anos e meio de tribulação em 66 a 70. Lembra quando os zelotes quiseram dar o golpe? Os zelotes são os mais zelosos, os mais legalistas. É como se fosse hoje os judeus ultra-ortodoxos, de extrema direita no mundo, que começaram uma guerra para tomar todo o poder do Império Romano e acabou virando o quê? Sangue, morte, 2 milhões assassinados. Numa grande tribulação daquela geração não passará, e assim foi. Esse foi o que a gente chama de microapocalipse na Universidade X, sim ou não? Mas vem aí o quê? Esta última semana das 70 já foi. E está cheio de pastor por aí dizendo, a última semana virá, meus irmãos. A última semana é o tratamento com Israel. Quando chega no Apocalipse 4, a igreja já está arrebatada. Mas o Apocalipse Ouroboros nos trará a última semana do falso Messias, pois quem lê as palavras de Daniel ainda insiste em esperar o Messias. E é por esta razão que as profecias sofrerão um loop, ou poderia chamar de remake. Entendeu? Qual é o problema do preterista? Ele vê que já se cumpriu e fica tentando entender por que o Áquil vaticina um macro-apocalipse. Ora, porque a destruição da qual Jesus falou em Lucas 21, em Marcos 13, em Mateus 24, ela se refere ao início de um reino. Bom,
Eu acabei de dizer que nós estamos como em Oséias 4, naquela desgraça que está ali. Vocês estão vendo algum reino aqui? Aonde? Enlouqueceram? Então vocês preteristas estão errados. Mas vamos lá. Por que é que isso vai acontecer de novo? Paulo falou aos Tessalonicenses. Porque eles insistem em negar Jesus. Então, como eles ainda querem um Messias, eles vão fazer Daniel 12 se cumprir. É por isso, meus queridos, que existe um movimento político religioso chamado sionismo. Para fazer acontecer isso aqui. De novo. Só que interessante dizer também que o livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., quando Daniel vivia na Babilônia como adolescente, ainda adolescente, o que dá exatos 3.500 anos até o fim do reino e dos séculos. Até isso tem a assinatura de Deus. Você não entendeu? Vou explicar. Olha aqui. Ó, Daniel 530 a.C. Vou virar aí já. Daniel 530 a.C. Tá vendo? Aí, olha isso aqui. Até Jesus, 500 anos. Sabe o que é isso? Metade de um tempo. E de Jesus até hoje, 2 dias. Aliás, lá em Oséias 6, versículo 2, tem que transcrever isso aqui. Oséias 6, versículo 2, fala exatamente sobre isso. 2 dias e no terceiro, ressurreição completa, imortalidade e vida eterna, que é o que? O reino. A grande promessa do reino, da ressurreição, que os judeus sempre acreditaram, ressurreição. Agora vê, metade de um tempo, 2 dias, 2 anos e meio. Aí ficou faltando só o quê? De hoje para o reino, 1000 anos, o milênio. Tá vendo? Então, metade de um tempo, tempos, e aqui tempo, reino. O incrível é que tem a assinatura de Deus aqui, ó, 3,5. Assinatura de Deus entre Daniel e o reino. Então nós temos as 70 semanas de Daniel a Jesus, que é outra assinatura fantástica no tempo. E a outra assinatura é 3.500 anos de plenitude entre Daniel e o fim do fim. Por isso que ele diz, vai até o fim. Você vai entender agora. Então isso daqui não é qualquer um para entender não. Essa assinatura, ela está em todos os lugares. Dias, anos e até, como vocês acabaram de ver, milênios. Perceba que a linguagem é a mesma de João e Jesus no Apocalipse. Daniel continua. Eu, Daniel, não tinha entendido. Veja, não fique triste se você não entendeu. Porque até Daniel, que é sábio, disse, eu não entendi. Então pedi esclarecimentos. E o homem sobre as águas respondeu. Daniel, você não vai entender mesmo. Sabe por quê? Está muito cedo. Siga teu caminho, vive tua vida. Pois as palavras estão seladas para os últimos milênios. Tem gente que acha que tem um livro com um selo, xarabacalasuricandalamanévias. Selo, quem vai desatar o selo? É? O que o baú mágico, quem vai abrir? Quem vai abrir? Quem? Nada disso. A palavra selada é tão simplesmente para explicar o quê? Que era muito... Como é que Daniel entendeu? O que Daniel sabia de quântica? De holograma, de internet, de inteligência artificial, de ufologia? O que Daniel sabia sobre isso? Hoje vocês entendem. Daniel não viu nem Jesus. Aí vem, muitos serão purificados, alvejados, refinados, crivados e atribulados. Por que nós sábios seremos isso dali, ó? Olha, se prepara, tá?
Daniel está falando que a grande tribulação vai purificar, alvejar, refinar, crivar e atribular. Brincadeira. Por que que a grande tribulação vai fazer isso conosco? Aí ele diz: tudo isso é para revelar quem é quem. O crivo é para quê? Revelare. Pois os sábios, ao sofrerem, aprenderão. Está aí no texto. Mas os tolos continuarão na tolice e no ego. Grande revelare. Aí eu pergunto para você o que eu falei ontem aqui no começo do programa, e que agora eu estou falando no meio para registrar. A escola de Jesus tem sido escola para você? Olha que coisa incrível, né? Quantos anos você já tem me assistindo, acompanhando, até frequentando escola? Mas a escola tem sido uma escola para você? Uma escola? Porque olha só o que Daniel está dizendo. O sábio aprende, o tolo se revela. O tolo continua tolo. Grande revelare, na sua Bíblia diz assim: a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. E então, testemunho de Jeová? Isso aqui, ó, sabe quem navega nessas ondas aqui? Testemunho de Jeová é adventista. Lá vem o pastor Leandro Quadros citar Ellen White. Eu digo isso porque a Assembleia de Deus, com seu corpo teológico, tem até livros lá na CPAD, a Batista tem seus ensinos, a Chamada da Meia-Noite, os presbiterianos, todos eles têm seus teólogos. Mas é muito triste saber que nenhum deles sabe decifrar esse texto. Na internet você vai agora, coloca aí 1335 dias. É uma vergonha. Vem um pastor da Assembleia de Deus: meus irmãos, isso daqui dá exatamente em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Aí chega a igreja adventista, é pior ainda. Foi exatamente essa data, meus queridos irmãos, que a nossa querida profetisa, que está lá o obelisco maçônico no seu túmulo, Ellen White, iniciou e eclodiu essa missão de Deus. Então o profeta Daniel, na verdade, estava falando: aquele que for até o fim, 1335 dias, são aqueles que vão fundar a igreja adventista do sétimo dia. Você acredita nisso? Que os 1365 dias, segundo a igreja adventista, é a profecia do início da igreja? Não, eu não acredito. Eu não sei o que é pior. Aí vem o outro e diz: não, na verdade, se você fizer a conta está um pouco errada, se você puxar para cima, esticar para baixo, para lá, aí você vai chegar ao seguinte. Aí pega a calculadora: Senhor, me revela, me revela, me revela, me revela. 335 menos 1290, 1290 mais 1335, 1335 dividido por não sei o que, dividido por 7, dividido por 3. Quem já teve paranoia com 1335 aí? 1335, chegou até a sonhar. 1335. Deixa eu somar para ver se é matemática vortex. 1 mais 3 mais 3 mais 5 dá 12. 12! Aí vem um assim um pouquinho mais correto, senhor. Não, na verdade 1290 vai dar exatamente quando Israel teve uma grande vitória através da Grã-Bretanha. Aí se você soma mais um pouquinho, 1335 vai dar quando Israel, na verdade, venceu a Guerra dos 6 Dias em 1967, meus irmãos. Ai. E mesmo assim, eu que sou herege, eu que sou falso profeta. Olha para o teu pastor, ele não sabe explicar 1335.
Vamos lá? E então, testemunho de Jeová, teólogos evangélicos e Ellen White tentarão e vão sempre tentar decifrar, mas sem êxito. E eu pergunto por quê? Por que sem êxito? Sabe me dizer ou não? Quem tem um palpite aí? Simplesmente porque as referências e números estão errados. Aí, o cidadão está que nem o profeta William Branham, que teve uma revelação em cima de Mateus 28:19. Como é que pode ter uma revelação em cima de Mateus 28:19 se Mateus 28:19 é acréscimo? Ou está que nem um endemoniado na Igreja Universal que diz, como é que é teu nome? Lúcifer. Se Lúcifer é uma adulteração da Vulgata Latina, um erro de padre, Isaías 14. Como é que um erro do padre vai ser um demônio agora na Igreja Universal? Mas o que é pior? O erro do entendimento de 1290 agora é revelação. Eu sonhei com 1290. Tempos e metade de um tempo. Vamos lá? 42 meses, 1260 dias. Gente, a Bíblia vai falar 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. O que é isso? Isso é a assinatura piramidal, cronológica de Elohim. Quem é ex sabe disso. Sabe ou não sabe? Eles erraram. Primeiro erro. Para 1290, assim como no próprio livro, você lê lá, Daniel 8,14, temos 2.300 tardes e manhãs, não temos? E os 1.335 que já vou revelar. Você tem 2.300 tardes relacionadas às 70 semanas, 69 semanas, 7 semanas, mas tudo bem. Aí vai bem. O que está errado? Esse imbróglio todo aqui de números, que eu vou revelar agora. Quem conhece todo o livro de Daniel e toda a Bíblia nos originais vai entender o que eu vou falar. Mas quem não leu todo o livro de Daniel não vai entender. E quem não leu todos os profetas não vai entender, porque é uma linguagem. Então vamos lá. Nós é que sabemos que 70, 72, 40, 42 e tantos outros números são assinaturas, sim ou não? Por exemplo, 1 Reis 17:1 diz o seguinte, olha que incrível, nos dias de Jezabel. Não choveu, sabe quanto tempo? 3 anos e meio. As duas testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, ficarão quantos dias expostas no chão na praça de Jerusalém? Quantos dias? 3 dias e meio. Está vendo? Em toda a Bíblia a assinatura é 3,5. Então qual foi o erro? Erro de tradução, erro de copista. Em vez de ser 1260, foi lá e colocou 1290. Aí complicou toda a vida das pessoas. Está vendo? João já interpretou esse texto do sábado Daniel 12, coincidentemente no Apocalipse 12, lá está claro, Miguel em 1260. Aliás, os dois falam do arcanjo Miguel, porque é o mesmo texto. E então você prefere acreditar nos pastores adventistas, nos TJs, nos teólogos da sua igreja ou em João? Eu estou dizendo que João, uma pessoa que andava mais próxima de Jesus, já traduziu e interpretou o texto de Daniel 12, lá no Apocalipse 12. É só ler Apocalipse 12, já está interpretado. Você prefere João ou eles? Então vamos lá. Vamos lá. Agora vamos decifrar o 1335. Que ninguém consegue decifrar. Bom, se 1290 é um erro, o que é o 1290? É o 1260 errado, certo? Eu vou revelar para vocês. Ele está apenas repetindo os 1260 dias de Yod Re Vav Re, assinatura de Deus, sendo do segundo e do terceiro templo. Quando nós tivemos o segundo templo, quando é que o segundo templo começou? Aqui, ó. Vou lá para o quadro de novo. Ó. O segundo templo começou aqui, depois das 70 semanas, o segundo templo começou aqui. E aqui se cumpriram as coisas relacionadas ao segundo templo, nesse interim de tempo aqui. Depois, quando for feito um terceiro templo, que é nos nossos dias, aqui ó, hoje, antes do reino, aí se cumprem todas as coisas de novo no Ouroboros, no terceiro templo. De modo que
Iod e Re se cumprem aqui. Vav e Re, do nome de Deus, as 4 letras se cumprem aqui. Como assim? Bom, acontece que o 1260, ele marca várias vezes. Vamos lá. Iod, 1260 dias de Jesus. Quantos dias Jesus reinou? Ou foi o mestre? Shua. E o Re, do mal agora, delta para baixo, 1260 dias da GT, de 66 a 70 depois de Cristo. É coincidência ou não? Desta geração não passará. Não passou, 40 anos, 37 anos depois se cumpriu. É coincidência ou não? Quanto tempo Jesus foi mestre? 3 anos e meio. Quanto tempo aconteceu a destruição de Jerusalém? 3 anos e meio. É coincidência ou não? Ah, dá licença. Você entendeu? Está muito claro. Então o que está faltando? Bom, o segundo templo foi para o chão. O terceiro templo vai ficar de pé de novo. Vai ou não vai? Por que o terceiro templo vai ficar de pé? Agora você vai escrever aí. Ó. O V e o H, o Vav e o Re finais, é a parte falsa. É a parte artificial. O que é isso? Vou explicar. Aqui, ó, o Iod e o Re é o verdadeiro cumprimento da profecia. Veja só, um segundo templo que seria destruído. Você pega lá agora na tua Bíblia, lá, ó, lê ó, João 2, do 18 ao 23. Lê lá. É o cumprimento real de tudo que Daniel falou. Pronto, perfeito. Qual é o problema? O problema é que vai se cumprir de novo. Aí eu não entendo esse negócio de Apocalipse Ouroboros que eu falo. O que você tem que entender é sionismo. O povo rejeitou e rejeita até hoje Jesus, meu. Eles querem tudo de novo, eles querem cumprir a profecia, eles vão fazer um templo de novo. E o que vai acontecer? Vai se cumprir de novo. Se tivesse tempo, eles iam fazer um 4º templo, um 5º templo, e Deus ia fazer de novo. Só que Deus vai acabar com essa palhaçada agora. Você entendeu? A Olibá vai pagar a conta, olha aqui, ó. Vav, 1260 dias do acordo do Messias sionista agora na nossa geração. E o Re final? O Re final é 1260 dias de macro apocalipse, macro tribulação agora na nossa geração. Entendeu? Tá complicado ou tá fácil? E os 1335 dias para encerrar. Bonito. Existia uma pessoa, um judeu, nos mesmos dias de João, quem sabe seja até o próprio, quem sabe seja ele mesmo. Foi ele quem interpretou corretamente os 1335 dias de Daniel. E o mais incrível, é ele quem escreveu o livro Ascensão de Isaías, explicando em 3 partes, olha a assinatura. Quem foi Isaías, o que se cumpriu de Isaías nos dias de Jesus e o que vai acontecer ainda depois de Jesus. E o mais incrível, esse livro Ascensão de Isaías é citado no Apocalipse de João e é contemporâneo a João. E eu citei esse livro na Bíblia Original Codex, se é que você prestou atenção, nos graus 300 a 322 da Universidade X. Porque, como já disse no começo e falo de novo, o Apocalipse é uma compilação de todas as escatologias judaicas, de vários livros, um deles esse. Então vamos lá, Revelare. O entendimento de Daniel está no livro Ascensão de Isaías, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Você encontra esse livro na internet, por exemplo, se é que é original. E João copiou de quem? Dos dois, se é que João não é o mesmo autor. Diz assim: e o seu domínio será de 3 anos, 7 meses e 27 dias. Já no versículo 14 diz: e após 1332 dias o Senhor virá. Outros pergaminhos você vai encontrar. Aí na internet você vai encontrar 1335. Então você vê que tem um erro. É 1332, é 1331, é 1335. Portanto, são expressões imprecisas, mas que dizem o mesmo.
E o que é isso, afinal? O que isso representa? Vai dar na Segunda Guerra Mundial? Na Primeira Guerra? Nos dias nossos? Não, nada disso. É impossível que 1335 dê em alguma coisa. Se fosse para dar em alguma coisa, meus queridos, estaria dando lá por volta do ano 1400. Sabe o que aconteceu no ano 1400? Nada. Nada de importante. Então o livro da Ascensão de Isaías é excelente nesse ponto, pois foi escrito no mesmo tempo de João por um judeu, e sua interpretação sobre o cumprimento das profecias de Daniel e Isaías. Essa visão de um autor do primeiro século é muito importante, é um original, nos dá ainda mais certeza de que os números não apenas são linguagem para dizer que o anti-Messias ficará no poder como Cristo um pouco mais de 1260 dias. Então escreva assim: o anti-Messias, ou o Messias dos judeus, ficará no poder como Cristo ficou um pouco mais de 1260, assim como Jesus. Se você pega um teólogo, o teólogo diz assim: Jesus teve um ministério que começou em 29 anos e meio e terminou em 33 anos, aproximadamente. Ninguém sabe. Os historiadores, todos eles falam de 29 a 33, de 29,5 a 33, de 30 a 33,5. Da mesma forma, o Messias do mal, o delta Dalat para baixo, também ficará um pouco mais de 1260 dias. E é isso que diz Daniel, é isso que diz João, e é isso que diz a Ascensão de Isaías. E feliz será aquele que perseverar até o fim. Fim do quê? Fim da GT. Quer que eu prove? Quando Jesus fala da GT, Jesus cita Daniel. Sabia que Jesus citou Daniel 12? Quando Jesus está falando lá em Lucas 21, João 13, e Marcos 13, e João 21, Marcos 13 e Mateus 24, Lucas 21, quando Jesus está citando o texto, ele cita Daniel 2 vezes. E além dele falar da abominação desoladora, ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse versículo de Jesus não é de Jesus, é de Daniel. É do Espírito de Elohim revelado a Daniel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então agora você entende o entendimento. Salvo do quê? Salvo daquela tribulação. E nós vimos, um será levado e outro será deixado. O pessoal acha que é arrebatamento. Qual é o texto? Um será levado, será morto, assassinado. Aquele que estiver no telhado, não desça. Estiver guardando o sábado. Ai de vocês se acontecer num sábado no inverno. Por quê? Não pode pegar em espada. A invasão. Então você vê. É terrível. Porque metade foi assassinado. 2 milhões de judeus assassinados e 2 milhões se salvaram. Um será levado e um será deixado. E o interessante é que no sistema religioso, quem é levado é salvo. E quem fica está ferrado. Mas no original, o contrário. Quem é levado é que está perdido e destruído. E quem fica é que está salvo. Então, um entendimento equivocado. Muito bem. Depois de todos esses entendimentos, vocês estão prontos para o último versículo de Daniel. E aí sim vocês vão entender que vocês são o Daniel aqui desse texto. Quando diz: quanto a você, como é seu nome? Substitui aí, Daniel. Siga o seu caminho, siga a sua vida. Não se preocupa com isso não. Até o fim do teu crivo, porque você não venceu o crivo ainda. E então, no reino, no último milênio, você se levantará para receber a sua recompensa eterna, que é, 2 pontos, ser imortal como eu e reinar comigo. Quer dizer, fica até o fim. Fica até o fim. Então o que é que são os 1335 dias? Um pouco a mais do que 1260. Um pouco a mais do que tempos e metade de um tempo. Um pouco a mais é o quanto o Messias deles vai esticar para tentar governar. E é o quanto vai durar a GT. Literal? Não. Entendeu isso? Mas o que eles fazem? 1335 anos espirituais. O Senhor me revelou que isso vai dar mais ou menos ali depois que surgiu 700 e tanto. Nós tivemos o nascimento ali do Islã através do profeta Maomé. Na verdade, depois da abominação desoladora, a Igreja Católica, Império Papal, 400 depois de Cristo. A gente tem então ali o começo da Idade Média, aí surgiu o protestantismo. Então surgiu a nossa Igreja Adventista, surgiu o Testemunho de Jeová.
E Deus me revelou que esses números... Ó, tem que forçar muito, hein? O cara força, pega coisa daqui, dali, joga lá. E todos eles terminam em 1967, o mais esticado, 1914, 1800, não sei o quê. Quer dizer, não tem nada a ver com o texto, porque o texto diz assim: bem-aventurado aquele que ficar até o último dia, 1335. Quer dizer, 35 é o último, acabou. Não tem depois. Então, nada deles bate, eles não entendem isso daí. Mais bonito é alguns teólogos que eu vi que escreveram livros sobre isso, dizendo: há muita controvérsia sobre esse assunto que eu prefiro não comentar. Aí fica bonito. Viu? Gostaram da trilogia Os Profetas original? Gostaram da compilação velho testamentária da terceira edição da Bíblia Original Codex? Muito bem. Quero dizer que tudo isso daqui vai ser compilado para a terceira edição, não para a segunda. Depois não vem aí: ah, chegou a segunda aqui e não tem Daniel, não tem os profetas, não tem a lei original, eu fui enganado. Eu quero meu dinheiro de volta. Para não acontecer como aconteceu hoje com uma pessoa que eu vou falar ao vivo, que eu não escondo mais nada, eu falo tudo na lata. Gente que duvida, olha quanto é que eu... Tem gente pegando calculador, quanto é que eu fatura na Bíblia? Vem pagar minhas contas. Senta aqui do meu lado, vem passar um final de semana comigo que eu vou te mostrar quanto é que eu pago das minhas contas. Quanto problema que eu tenho. Olha aqui, ó, Priscila Costa é o nome dela, que eu espero que se arrependa, mas pelo jeito não. Me chamou de tudo aqui, sacanagem, palhaço, porque a Bíblia dela não chegou. Então tá lá, devolvendo o seu dinheiro com alegria. Você não merece a Bíblia original. Tá muito longe, muito aquém dessa grandiosidade. Isso aqui não é para qualquer um. Tá vendo? Boa noite, casal de Curitiba. Boa noite vocês todos, todas. Foi bom ou não foi? O melhor ainda é que vocês podem ver de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e compartilhar com todo mundo. E amanhã a gente começa um Game X aqui. Olha aqui, ó, Lei Diana, o Elbert, Rick que vai estar aqui, Diana, mostra a Diana lá no fundo. Diana e a Camila. Sabe o que eles vão fazer? Vocês sabem? Um Game X com torta na cara. E vai ser baseado na trilogia, nas duas trilogias, na septologia. Errou, perde ponto. Acertou, ganha ponto. E o melhor vai ganhar um presentão. Viu? Vai ser amanhã. Amanhã vai pegar fogo. Camila terminando. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Mexeu com um? Mexeu com todos! O importante é que... Estamos escrevendo uma linda história! Aê! O sentido da unidade é... Mexeu com um, mexeu com todos! E por ele estamos escrevendo o quê? Uma linda história! Aê! Aplausos!